E aí, galera, aqui é a aula do professor Fábio Mangueira, mais uma vez. Como é que estão vocês? Eu espero que estejam bem, cumprindo o isolamento social, né? Usando máscara e álcool em gel, né? E hoje, nossa quarta aula, a gente vai falar sobre esse esportezinho aí, o esporte de precisão, né? Que são esportes não muito difundidos no Brasil, mas que requer uma atividade legal, né? Então, agora a gente vai passar para a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos e cola aí na aula do professor Fábio, né? Então, vamos lá, galera, né? Como essa é a nossa aula 4, esporte de precisão, professor Fábio Mangueira. E o que são esportes de precisão? Né? O esporte de precisão é um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou atingir um alvo específico parado ou em movimento. Parado, no caso do tiro ao arco, tiro esportivo pode ser parado ou em movimento, né? Exemplo também de esporte onde a gente tem precisão, né? E o alvo está parado. O golfe. A gente rebate uma bolinha e tenta encaçapar essa bolinha em uma determinada caçapa que está em um campo, né? Sua pontuação é estabelecida, né, por tentativas, né? Quanto mais você tentar, menor vai ser sua pontuação. Se você acerta de primeira, sua pontuação vai lá para cima. Se você acerta de terceira, sua pontuação tem um peso menor, né? Ou também pela proximidade do objeto, do alvo, né? Quanto mais próximo, a pontuação é menor. Quanto mais distante, a pontuação será maior. E isso seria o esporte de precisão, né? São exemplos de esporte de precisão, o tiro com arco, que vocês estão vendo aí no slide e no plano de fundo aí da minha aula, né? O tiro esportivo, que é com a pistola, o golfe, a bocha e o dardo de salão, né? O dardo de salão é um jogo, né? Então, vamos passando, né? Qual o objetivo do esporte de precisão? Acertar um alvo, seja pela distância, né? Quanto mais distante, melhor, ou por tentativa. Quantas vezes você vai conseguir acertar aquele alvo, né? Se você acertar de primeira, uma pontuação. Se acertar, precisar de mais tentativas para acertar esse alvo, será outra pontuação, né? Esse é o objetivo do esporte de precisão. Professor, você falou aí que existe o golfe e o tiro esportivo, né? O golfe é um esporte onde a gente pega um taco, bate numa bola e essa bola encaminha até tentar entrar numa caçapa, né? E o tiro esportivo é com a arma. Por que os dois são considerados, né, esporte de precisão? Como é que a gente pode caracterizar? Veja, quando eu pego e dou uma tacada numa bola, para que essa bola entre em um alvo, em um determinado campo, né, eu preciso de uma precisão para que aquela bola consiga entrar numa determinada tacada ou em várias tacadas para que eu veja. Então, eu tento acertar um alvo, né? A mesma coisa acontece com o tiro esportivo, né? Eu vou tentar acertar um alvo pré-determinado, né? Um alvo pré-determinado que eu possa acertar de acordo, né, com as regras do esporte. Então, vamos lá. O que seria o golfe? O golfe, o atleta tem que acertar a bola, né,
A bola sendo rebatida por um taco para que a mesma caia dentro da caçapa. Já avisei isso aí. A uma determinada distância. Quanto mais longe, mais pontuação. Se for bem próximo, a pontuação é menor, né? E vai depender também de quantas tacadas você vai dar para que você consiga obter o seu objetivo, né? E assim será contabilizado as tentativas até você ter o êxito. Então, quantas vezes você for bater naquela bola, para que aquela bola entre na caçapa determinada, né? Ele vai ter uma certa pontuação. Já no tiro esportivo, né, eu vou dar um tiro em um alvo, né, e a mesma coisa, eu tenho que acertar no centro do alvo, né, a uma determinada distância. Se eu conseguir de primeira, eu já passo de fase. Se não, eu vou ter que tentar, e quantas tentativas eu vou ter para poder acertar aquele alvo. E se eu não conseguir acertar, a soma de acerto próximo ao alvo vai me dar uma certa pontuação que vai me levar para outra fase da disputa. Então, isso é o tiro. Então, veja bem, se você notar bem, os dois têm a mesma proposta, só que com formas diferentes, né? O golfe de acertar uma atacada para que a bola seja encaçapada e o tiro esportivo de você atirar em um determinado alvo. No tiro esportivo você tem o alvo parado e também tem o alvo em movimento, né? Professor, e quais são os esportes bastante disputados no Brasil? No nosso país, o esporte de precisão mais praticado são a bocha. O que é uma bocha? É um jogo de bolas, onde você tem que acertar a bola, né, um determinado alvo, e os adversários têm que vir com a bola dele e afastar sua bola desse determinado alvo. E aí vocês podem perguntar, mas professor, eu sou daqui de Sergipe, de Itabaianinha. Eu nunca vi esse jogo na minha vida. Claro, porque a bocha é um esporte europeu e que é bastante praticado no sul do Brasil, né? E o outro esporte bastante praticado no sul ou no Brasil é o tiro esportivo. Esses dois são os esportes mais praticados de precisão no Brasil, tiro esportivo e a bocha, né? Mas, professor, e aqui na nossa região, na região Nordeste, tem algum esporte que a gente pratica que seja de precisão? Tem, pessoal. Além do tiro esportivo, né, que aqui em Itabaianinha já teve até campeonatos de tiro esportivos, né, a gente tem um que é fundamental e que, para a gente que é nordestino e principalmente do interior, é bastante praticado. E aí eu deixo a perguntar, qual seria esse esporte de precisão, né, onde a gente tem que chegar e colocar uma coisa num determinado espaço pré-determinado, né, só naquele espaço, que é bem praticado aqui no Nordeste, inclusive aqui em Itabaianinha. Então, pessoal, o nosso esporte aí é a vaquejada. A vaquejada eu tenho que derrubar o boi, né, entre duas faixas. Isso mostra que eu tenho que ter a precisão de derrubar o boi justamente naquelas faixas no terreno. Então, é um esporte de precisão, porque tem que ser preciso. Se o boi passar das linhas, eu não está valendo o boi. Se eu derrubo esse boi entre as linhas, o locutor diz o quê? Valeu, boi! Então, é isso. O esporte da nossa região de precisão mais praticado é a vaquejada, né?
que na nossa região tem o maior expoente, que é o Parque Gabriel Mota, né? Onde se pratica bastante esse esporte de precisão, que é a vaquejada. Professor, temos alguma curiosidade sobre o esporte de precisão? Temos sim, pessoal. Uma curiosidade é que nossa primeira medalha olímpica pelo Brasil, né, foi conquistada pelo tiro esportivo, o esporte de precisão. E quem conquistou foi o militar brasileiro chamado Guilherme Paraense, né? Então, vamos lá para o nosso resumão, pessoal. Resumão. O que são esportes de precisão? São todos aquelas conjuntos de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou atingir um alvo específico, ou parado ou em movimento. Em outras palavras, eu tenho que atingir aquele alvo. Lembre-se da vaquejada, eu tenho que botar o boi entre as linhas, né? Sua pontuação é estabelecida através de tentativas ou também através das proximidades. Quanto mais próximo, menos ponto. Quanto mais longe, mais ponto, né? São esportes de precisão: tiro com arco, tiro esportivo, golfe, bocha e dardo de salão. Inclusive, a nossa vaquejada, né? O objetivo do esporte de precisão é acertar um alvo, seja pela distância ou pela tentativa, né? Falamos um pouco sobre o golfe e o tiro esportivo, né? Fazendo a correlação, porque o golfe é um esporte de precisão e porque o tiro esportivo é um esporte de precisão. Se você vê, os dois têm que acertar um alvo. Só que um coloca uma bolinha naquele alvo, o outro acerta uma bala, um artefato, né? Então, os esportes mais praticados no Brasil de precisão é a bocha e o tiro esportivo, já falei isso, e na nossa região, a nossa vaquejada é o exemplo maior de esporte de precisão. Curiosidade, a gente tem que Guilherme Paraense foi o nosso primeiro medalhista olímpico, né, que foi no tiro de esportivo. Isso quer dizer um esporte de precisão. Então, eu espero que nossa aula tenha sido de bom grado para você. Espero que tenha surtido um efeito, que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um abraço do professor Fábio e até a próxima aula. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, galera? Aqui é o professor Fábio mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre esportes de marca, né? Lembrando que estamos em isolamento social, né? Use máscara e álcool em gel e evite aglomerações. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? O que seria esporte de marca, né? Primeiro, vocês estão vendo aí o famoso slide já, né? Nossa aula 5, esporte de marca. E aí eu vou abordar um pouquinho mais sobre o esporte de marca atletismo. Então, o que são esportes de marca? São aqueles esportes em que o desempenho do participante são baseados em atingir marcas por um peso, tempo ou metros, né? Em outras palavras, ele vive se desafiando, ele tem que ou aumentar o peso, ou diminuir o tempo, ou aumentar os metros. Professor, não entendi nada. Vocês vão entender de acordo com o que eu for falando de agora em diante. Por exemplo, no levantamento de peso, que é uma modalidade de esporte de marca, quanto mais peso eu colocar na barra, mais eu vou conseguir pontuação. Então, é um esporte de marca onde o peso é necessário. O tempo, por exemplo, aqui no nosso pano de fundo, a gente tem uma corrida, né?
Aqui, quem fizer em menor tempo é o vencedor, né? E metros, quando eu arremesso algum objeto, por exemplo, no arremesso de peso, que vocês vão ver daqui a pouco, ele, quanto maior a distância que ele atingir, melhor para mim. Então, isso são esportes de marca, o que determina a marca que você está tendo, né? Então, vamos aqui, são exemplos de esporte de marca. Já falei, né? Está aí no nosso plano de fundo, o atletismo. Falei aqui do nosso levantamento de peso. Veja quantas anilhas ele está colocando aqui. Se ele colocar mais uma dessa, ele vai ganhar um esporte de peso, né? É um esporte de marca. Quanto maior peso ele levantar, melhor para ele, né? A vela também é um esporte de marca, né? Ele tem que executar todo o percurso demarcado no mar em menor tempo. Lembrando que a vela brasileira é uma das melhores do mundo, certo? Nas Olimpíadas, é um dos esportes que mais trouxeram medalhas, foi a vela brasileira, certo? Ela e o judô, né? Então, vamos lá. Seu objetivo é diminuir o tempo, como eu disse, de uma prova, né, no caso da vela, da corrida de 100 metros e assim por diante, ou aumentar sua marca, no caso do levantamento do peso, arremesso de peso, lançamento de disco. Quanto maior eu conseguir, melhor. Então, lembre sempre, tem que ter um patamar e eu tenho que ou diminuir esse patamar ou aumentar, dependendo da prova, certo? Isso são esportes de marca. Em outras palavras, tem uma marca que eu tenho que ou diminuir essa marca ou aumentar de acordo com a prova, né? Então, vamos lá. Quais os esportes de marca são bastante disputados no Brasil? No nosso país, um dos esportes mais desenvolvidos, né, de marca são a natação, né? É um esporte bastante praticado no Brasil, né? Inclusive com bastante medalhas olímpicas, e o atletismo também, né? É um esporte que é bastante praticado. Eu acho que o atletismo ainda é muito mais praticado do que a natação por causa de uma coisa, porque não há uma necessidade específica e não custa caro. O atletismo é um esporte mais barato. A natação, se você notar, você precisa de uma piscina. Uma piscina já é muito caro, né? Então, são essas. Então, vamos para o nosso tema mesmo, atletismo. O que é o atletismo? O atletismo é um conjunto de prova esportiva constituído por várias capacidades físicas inerente aos seres humanos. O que é inerente aos seres humanos? Aquilo que é do ser humano. Então, o que é isso, professor? Todo ser humano, ele já nasce, né? E com seus instintos, ele já sabe correr, saltar, marchar e lançar. Inclusive, os seres humanos, ele consegue lançar primeiro do que correr e andar. Pessoal, não entendi isso. Como é que um ser humano consegue lançar primeiro do que andar e correr? Me explique. Vou citar um exemplo. Você tem um irmãozinho, criança de 6 meses, dentro de casa. Sua mãe chega, ele está lá chorando, sua mãe bota um bico na boca dele. Seu irmãozinho pega aquele bico e joga fora. O que é que ele está fazendo ali? Ele já está começando a aprender a lançar. Entendeu? Então, é uma coisa que não foi ensinada. Você não vai ver sua mãe chegar lá e ensinar seu filho, a seu irmãozinho, pegar o bico e arremessar. Ele arremessa instintivamente. E isso são capacidades físicas inerentes ao homem.
Em outras palavras, ele não tem uma aula para aprender. Ele aprende instintivamente, né? Então, o atletismo trabalha com isso. Professor, e onde é que surgiu o atletismo? O atletismo surgiu na Grécia Antiga, é o esporte mais velho do mundo, né? Ele é datado a mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, né? E ele foi instituído como uma forma de religião. Era primeiro para saudar, né, os deuses. Qual o deus que era mais saudado por eles? Olímpia. E daí, a deusa Olímpia, e daí veio o nome Jogos Olímpicos, que até hoje a gente tem, chamado de Olimpíadas. Que, por sinal, o ano passado era para ter uma, esse ano vai ter a Olimpíada, que é a nossa Olimpíada de Tóquio, né, que vai ser agora em julho, né? O atletismo se divide em dois tipos de prova, né? Provas de pista, onde ocorre, né, nessa pista aí, que geralmente são as provas de corrida e as provas de campo. Se vocês notarem no estádio olímpico, né, ele tem essa pista e no meio da pista tem um campo de futebol, né, que é para ser realizadas as provas de campo. Quais são as provas de campo? Arremesso de peso, os lançamento, disco, martelo e dardo, e os saltos, seja horizontais ou verticais, né? E qual é o objetivo do atletismo, professor? Seu objetivo é melhorar sua marca pessoal. Lembre-se, atletismo é um esporte de marca, então, se é melhorar a marca, né, é atletismo. O atletismo trabalha com melhora de marcas. Nas provas de pista, o objetivo é diminuir o tempo de conclusão daquela prova. Nas provas de campo, é aumentar tanto a distância em metros em comprimento, quanto aumentar a distância em metros em altura. Mas, professor, e como é que eu vou medir uma prova em altura? Existe uma estrutura, em cima se coloca um pedaço, uma vara, que é denominada de sarrafo. Se você conseguir passar desse sarrafo sem derrubar, né, você conseguiu aquela marca. Se você derrubar, tem que tentar outra vez, né? Provas de pista, as corridas. As corridas são classificadas em três, né? Corridas rasas, que são aquelas que trabalham muito com a velocidade, né? E com outros aspectos que não vem ao caso agora a gente debater, né? Se é aeróbico, anaeróbico, isso daí é mais para frente, né? Vocês vão ter que estudar, mas no básico é corrida raças, trabalha com velocidade. Corridas de meio fundo, ela mescla a velocidade com a resistência. E as corridas de fundo, elas trabalham com a resistência. O que é resistência? A capacidade física do indivíduo executar aquele movimento durante bastante tempo, né? Os saltos eles são divididos em saltos verticais, quando o objetivo dele é alcançar a maior altura possível, né? E aí a gente tem o salto com vara. São dois tipos de salto, salto em altura e salto com vara. Aqui, nessa partezinha que eu estou passando o cursor aqui, ó, o sarrafo. Se ele derrubasse esse sarrafo aqui, não valeu a prova. Então, ele tem que saltar por cima desse sarrafo e nem ele, nem a vara pode bater e derrubar o sarrafo. Se bater, o sarrafo balançar e não cair, valeu a prova. Entendeu, pessoal?
O outro tipo de salto é os saltos horizontais, quando o objetivo do atleta é saltar o mais longe possível, né? Obter distância, né? E daí a gente tem um salto que eu acho que é um salto à distância, né? Pela forma que o atleta está. Então, existe o salto à distância e o salto triplo. Nesse caso, né, no primeiro caso lá, no caso do salto verticais, ao aterrissar, o atleta cai em um colchão, né? No caso dos saltos horizontais, ao aterrissar, o atleta cai numa caixa de areia, né? Ele cai na areia. Para quê? Para que marque qual foi o ponto que ele topou e possa ser medido. No caso de lá, a base de medição é o sarrafo, né? Então, vamos lá. E arremesso de peso, professor? Arremesso de peso é uma prova, né, de campo. Consiste o atleta a lançar essa bolinha aqui de ferro, né, pesando 7,180 kg, o mais distante possível. Professor, e por que 7,180 kg? Porque o arremesso de peso, essa bola é equivalente ao peso de uma bola de canhão, né, do tempo antigo, né? Quando o arremesso de peso foi instituído, ele é uma prova que veio da Inglaterra. Então, as bolas de canhões eram utilizadas pelos soldados para ver quem arremessava mais longe. Então, daí surgiu o arremesso de peso, né? E o dardo consiste em um atleta lançar uma espécie de lança. Veja que o dardo é uma espécie de lança, né? O mais distante possível. Lembre-se sempre que o que vale é a distância. Nesse caso aqui do dardo, existe uma empunhadura, né? E o que vai determinar o recorde é aonde está essa empunhadura no dardo, né? Um dos esportes mais perigosos, uma das provas mais perigosas do atletismo é o arremesso de dardo, né? Professor, e o disco? Lançamento de disco consiste, como sempre, lançar um disco de metal, né? Tá vendo aí? Esse disco pesa 2 quilos. Veja a estrutura que ela está arremessando, e daqui a pouco eu vou dizer como se chama essa estrutura e por que dessa estrutura aqui, né? Ela arremessa, ou ela lança esse disco e o mais distante possível, né? E aí a gente vai medir quanto ela arremessou. Isso é o arremesso de disco, né? E, por último, o arremesso de martelo. O que é o martelo? O martelo é aquela bola do arremesso de peso com uma espécie de corrente, uma empunhadura. Ele vai girando em torno do seu eixo e lança essa bola o mais longe possível, né? Para quê? Para que ela seja medida. Professor, você falou sobre essa estrutura, né? Tanto no arremesso de martelo, quanto no arremesso de dardo, né? O que é essa estrutura? Essa estrutura se chama gaiola, né? E para que ela serve? Tanto no arremesso de disco, quanto no arremesso ou no lançamento de martelo, o atleta ele gira em torno dele. Então, se não houvesse essa estrutura, esse implemento poderia sair por aqui, que é onde é aberto, né? Vamos pegar nessa imagem que fica melhor. Poderia sair por aqui, que é o espaço aberto, né? Ou poderia sair por onde não está gradeado.
E aí, se ele sai por onde não está gradeado, ele poderia, consequentemente, machucar alguém. Por quê? Porque ele sairia da área de prova, né? E poderia atingir algum espectador. Então, isso é o atletismo. Então, vamos lá. Resumão da aula, né? O que são esportes de marca? São esportes em que o desempenho dos participantes são baseados em atingir marcas, seja ela de peso, tempo ou de metros, né? Quais são esses esportes? Atletismo, natação, levantamento de peso, remo, ciclismo, vela, canoagem, etc. Né? Seu objetivo é diminuir o tempo de uma prova, né? Com sua marca, no exemplo, a corrida de 100 metros, ou aumentar sua marca, por exemplo, no levantamento do peso. Né? Quanto mais peso, maior. Eu estou aumentando o número de peso para eu conseguir minha marca. No caso da corrida, eu tenho que diminuir o tempo de execução dessa corrida. Né? Quais os esportes mais praticados no Brasil? Né? Natação e o atletismo. E aí a gente vai falar sobre o atletismo. O atletismo é um conjunto de provas esportivas constituídas por várias capacidades físicas inerentes aos seres humanos. Que são capacidades físicas inerentes aos seres humanos, é aquela que os seres humanos conseguem fazer instintivamente, não precisa de um estudo para isso, né? Não precisa ter aula. E aí eu citei o exemplo da criança quando pega o bico e arremessa no berço, né? A mãe não ensina aquilo, ele aprende, né? O atletismo se divide em dois tipos de prova: provas de pista, que geralmente são as corridas, e as provas de campo, que são realizadas no campo que fica no meio das pistas de atletismo, né? Lembrando que essa pista de atletismo ela tem 400 metros de comprimento, né? O objetivo do atletismo, como qualquer outro esporte de marca, é melhorar sua marca, né? As corridas são divididas em raças, quando se trabalha bastante a velocidade, em meio fundo, quando mescla a velocidade com a resistência, e as corridas de fundo, quando o fator principal do participante é a resistência. Os saltos ele podem ser verticais, né, quando o objetivo dele é suplantar o sarrafo ganhando altura, né, ou horizontais, quando o objetivo dele é a distância. Em outras palavras, pular o mais longe possível, saltar o mais longe possível. Temos a prova de arremesso de peso, né, que é arremessar essa bola que pesa 7 kg, 180 gramas, o mais longe possível. O arremesso de dardo, o lançamento de dardo, que tem o mesmo objetivo das provas de arremesso, que é fazer a distante possível. O de disco, e aí você está vendo um disco na mão da atleta aí do Brasil, e o do martelo, né, que você está vendo aqui. Lembrando que as provas de disco e martelo, eles são realizados numa espécie de um local apropriado chamado gaiola, para que não o implemento não, ao ser lançado, não tome um local que não seja a de espaço de prova. Então, pessoal, essa foi nossa aula dos estudos, né? Fiquem com Deus, um abraço do professor Fábio e até a próxima.